celeste que vais dar. Divino no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz do amor. Juntos. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Boa noite, irmãos. A graça do Senhor Jesus seja sobre nós, né? Estávamos arrumando algumas coisas aqui ainda, mas estamos tudo pronto agora. Nós vamos começar então a nossa transmissão, para junto nós aqui podermos louvar ao Senhor, podermos cantar ao Pai, podermos orar juntos também e estudarmos principalmente a sua palavra, que é o grande objetivo dessa noite. Então eu convido você a que feche seus olhos. Nós estaremos orando nesse momento, clamando a Deus que venha nos ajudar, que venha derramar sobre nós a sua graça. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo ao Senhor, porque Tu és Rei sobre todas as coisas. Tu és excelso, Tu és benigno, Senhor, Tu és poderoso e maravilhoso. Agradecemos ao Pai, porque tudo Tu criaste para o Teu louvor e nos criaste também, Senhor, para que possamos nos relacionar contigo e louvar-te. Para que possamos, ó Pai, reconhecer a Tua glória, a Tua majestade e sermos abençoados por ela. Pai, nós Te adoramos, porque, embora sejamos pequenos e miseravelmente pecadores, o Teu amor nos alcançou e Tu, Senhor, perdoaste os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, por nos dar a oportunidade de ter a Tua palavra em nossas mãos para estudá-la.
e dessa forma, Senhor, conhecermos mais de Ti e assim podermos viver para o Teu louvor, para a Tua glória. Pedimos, Senhor, que esses poucos momentos aqui sejam momentos edificantes para cada um de nós. Momentos, Senhor, que venham clarear a nossa mente, que venham edificar a nossa alma. Momentos, Senhor, que nós venhamos a ouvir a Tua voz e também, Senhor, sermos transformados pelo Teu Espírito. Pedimos, ó Pai, que ouças as nossas orações. Nesse momento pedimos por todos aqueles nossos irmãos, ó Pai, por nossos conhecidos que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão infectados. Pedimos a Tua boa mão, Senhor, sobre cada um deles, para que a Tua bênção venha, Senhor, dar assistência a eles, restaurando completamente a sua saúde, tratando, Senhor, para que todo o medicamento produza o efeito positivo e esperado, a fim de que sejam recuperados e assim possam, ó Pai, também novamente estar no meio do Teu povo, louvando e glorificando o Teu nome. Pedimos por todo o Teu povo espalhado pela face da terra, para que Tu venhas, Senhor, dar o cuidado naqueles que estão passando por perseguição, tribulação, para os Teus servos, Senhor, que muitas vezes estão passando provações e necessitando de sabedoria, que a Tua iluminação venha sobre a mente de cada um deles. Abençoa-nos, ó Senhor, nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós vamos fazer a leitura bíblica agora, lá de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao versículo 23. Se você está aí a primeira vez participando conosco dessa transmissão, eu já peço que você se inscreva aí no canal da igreja e aperte o sininho para toda vez que nós estivermos transmitindo, você receba um aviso de que nós estamos aí ao vivo, tá bom? E lembrando, embora o texto bíblico apareça aqui na tela, é sempre muito importante que você possa ter a sua Bíblia em mãos, para que no decorrer do nosso estudo nós vamos citar alguns versículos que não vão aparecer na tela. E aí você vai poder acompanhar conosco também, tá bom? Não esqueça também de dar aí a sua curtida aí, que isso ajuda também com que a nossa transmissão apareça para outras pessoas, tá bom? Texto de João, capítulo 15, versículos 18 ao 23, é o Senhor Jesus falando o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Amém. Essa é a palavra do Senhor Jesus, que é muito importante para o contexto do nosso estudo de daqui a pouco também. Mas, irmão, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Nós cantaremos o hino 33 do nosso inário Novo Cântico, cujo título é Maravilhas Divinas. Nós temos um Deus de amor, um Deus de imensa bondade. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas
maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estender. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém, amém. Irmãos, pega a sua Bíblia, tá? Nós hoje, os irmãos têm acompanhado, nas últimas semanas nós estivemos estudando alguns temas dentro da primeira carta de João, né? E hoje nós também vamos continuar. Algumas semanas atrás nós estivemos tratando principalmente a respeito de uma dúvida de uma pessoa que havia perguntado a respeito, lá em 1 João, no capítulo 5, sobre o que significava o pecado para a morte, né? E nós já estivemos, então, estudando a respeito desse assunto. Depois nós estudamos a respeito da questão dos anticristos, lá no capítulo 4. Na semana passada, quarta-feira passada, nós estivemos estudando também, uma vez, sobre a diferença dos ungidos e dos anticristos, né, em 1 João capítulo 2, versículos 18 até 29. E hoje, agora, nós estaremos estudando em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Os irmãos vão ter aí o seu slide para poder acompanhar, tá? Novamente, lembrando, é importante aí o fato de que o texto está na tela, mas quando entrarmos no estudo é muito importante que você tenha a Bíblia na sua mão. Então, se for necessário, vai ali rapidinho, pega a sua Bíblia, porque nós vamos citar texto, não vou pedir para você rever, olhar, e aí é importante para plena compreensão
do texto bíblico. Os irmãos sabem que a igreja presbiteriana é uma igreja que é muito preocupada com o entendimento correto das Escrituras, uma igreja muito séria, né, na exposição da palavra, para que a palavra de Deus não seja deturpada de acordo com o desejo humano, de acordo com o mau propósito do pregador, tá bom? O texto de 1 João, a primeira carta, não confunda com o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então nós vamos começar. Irmãos, um dos objetivos pelas quais eu trouxe esse estudo é porque às vezes algumas pessoas falam: mas como assim? Nós devemos amar ou não amar o mundo? E por que surge essa dúvida? Porque, por exemplo, lá em João 3,16, a gente vê Jesus falando para Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal forma, tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se Deus amou o mundo, eu também não tenho que amar o mundo? Jesus mesmo não fala que nós devemos amar uns aos outros, né? Como é que funciona essa situação? Porque agora, João, apóstolo de Jesus, que ouviu essas palavras de Jesus, que Deus amou o mundo, ele está falando que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, afinal, a pergunta que fica para esse estudo de hoje é: nós devemos imitar a Deus em amar o mundo, ou nós devemos obedecer o ensino apostólico de não amarmos o mundo? Será que existe algum conflito? Ou, de repente, será que existe alguma conciliação entre essas duas passagens bíblicas? E esse é o grande propósito desse estudo dessa noite. Irmãos, só relembrando alguma coisa que nós já vimos nessas outras, nos estudos que nós fizemos nas semanas anteriores, já que nós estamos dentro da carta de João, é que nós já vimos que essa carta ela tem uma preocupação de João com a caminhada dos crentes, com a caminhada cristã. Ele tem alguns temas principais dentro dessa carta, que primeiramente são dois temas principais: a comunhão dos crentes com Deus, e um outro tema é a comunhão dos crentes uns com os outros. Então, quando ele trabalha a exortação em relação à comunhão dos crentes com Deus, João fala sobre algumas questões, sobre a questão do nosso pecado e o perdão divino. Ele fala sobre a santificação do crente, de se distanciando dos prazeres deste mundo, e como isso afeta a nossa comunhão com Deus. Ele fala sobre a fidelidade à ortodoxia, que é a doutrina correta, e como essa fidelidade afeta a comunhão dos crentes com Deus, que foi principalmente o que nós estudamos a respeito das questões relacionadas aos falsos mestres, aos anticristos, E também ele vai tratar sobre a fidelidade na prática da fé, e como isso afeta a nossa comunhão com Deus. Quando ele fala a respeito da comunhão dos crentes uns com os outros, ele vai falar principalmente sobre o amor que tem que ser exercido dentro desse relacionamento cristão, Mas perceba que o nosso texto, então, aqui de 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, ele está dentro desse subtema que relaciona a comunhão dos crentes com Deus através dessa santificação do ponto B que a gente viu aí no segundo parágrafo, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos tratar. O contexto é esse. Já que João ele trata sobre essas coisas dentro dessa carta, nesse ponto ele está falando sobre a nossa comunhão com Deus e como isso se relaciona com a nossa santificação, tá bom? Então tá bom. Primeira coisa, irmãos, como a gente sabe, várias vezes uma mesma palavra
ela pode ter um sentido diferente dependendo do seu contexto. Isso é o que nós chamamos de palavras homônimas, né? Ou seja, são palavras que têm a mesma forma de escrever, mas ela tem sentidos diferentes, né? Elas possuem uma interpretação diferente dependendo do contexto onde elas se encontram. Por exemplo, se você ouve falar, os alpinistas estão escalando o morro, você, lógico, vai entender que morro está falando de um monte, ali, né, uma elevação terrena, né, onde os alpinistas estão subindo. Mas se de repente alguém fala, eu morro de medo de altura, ninguém vai pensar no morro a respeito do monte, mas vai entender que aqui é um verbo, né, de morrer. Nossa, eu tenho muito medo de altura, né? Então veja bem, é a mesma palavra, mas tem um sentido diferente. Assim também a palavra, por exemplo, tronco. A palavra tronco, ela pode ter até outros sentidos. Por exemplo, a gente ouve o tronco da árvore, estava podre, você, lógico, imagina ali na madeira. Mas se você ouve falar sobre o corpo humano, você sabe que o corpo humano se divide em cabeça, troncos e membros, né? Então o tronco, nesse sentido, não tem nada a ver com a madeira, mas tem a ver com a parte do corpo. E também, se você trabalha no ramo da telefonia, algo normal que você vai ouvir é a respeito do tronco da linha telefônica que você tem que arrumar porque ela estava com problema lá no terminal ou lá no armário, né? Tronco não tem nada a ver com madeira nesse sentido, não tem nada a ver com o corpo humano nesse sentido, mas tem a ver com o sistema ali da linha telefônica, com o ramal a quem ela pertence. Então, isso é uma informação muito importante, porque a Bíblia ela é cheia de homônimas, palavras homônimas. É cheia de palavras que, na verdade, essa é a questão do português, né? Mas, principalmente do português, mas são palavras que têm a mesma forma de se escrever, mas ela tem sentidos diferentes. Então, para que a gente possa ter uma compreensão exata da passagem bíblica, a gente tem que entender também como o autor utilizou essa palavra naquela escrita. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a palavra mundo, a gente tem que entender que o apóstolo João, ele é o escritor aqui do Novo Testamento que mais usou esse termo, o termo mundo, que no grego é cosmos, né, em seus escritos. Para você ter ideia, João ele usa 86 vezes a palavra mundo nas suas 3 cartas e no Evangelho, né? 24 vezes estão aqui nessa primeira carta. Uma vez está na segunda epístola de João. E as outras 61 vezes está no Evangelho. João é o apóstolo que mais usa essa palavra. Mas aí é importante a gente perceber que nem sempre o significado da palavra mundo é o mesmo. Basicamente, João ele trata a palavra de 3 formas. Ele fala do mundo como criação, o mundo como as pessoas que habitam no mundo, ou como a humanidade, e o mundo como sistema pecaminoso que se opõe a Deus. Então, no primeiro sentido, no sentido de criação, por exemplo, nós temos lá no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 9 e 10, quando ele fala, a saber, quando ele está começando nesse texto a falar sobre a vinda de Jesus, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós e tudo mais, ele fala, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Portanto, nesse sentido aqui, claramente fica fácil de entender que a palavra mundo tem a ver com a criação. Ele veio a esse mundo que foi criado por ele, né, que inclusive fala no versículo 10. No sentido de humanidade, por exemplo, nós temos o texto de João 3,16, que é um texto que às vezes algumas pessoas também ficam em dúvida do que significa, né? Mas quando Jesus ali no encontro com Nicodemos, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sentido de mundo ali é o sentido da humanidade. Deus amou a humanidade, ou seja, não apenas
os judeus, né, porque ele estava conversando com Nicodemos, que era um judeu, e Jesus ele queria enfatizar para Nicodemos o quê? Você tem que entender, Nicodemos, que Deus amou não apenas o povo judeu, mas Deus amou os gentios também. Deus amou a humanidade e enviou seu Filho para que todos os seres humanos que crescem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o mundo, nesse sentido, tem que ver com as pessoas do mundo, né? Com a humanidade em geral. E outro texto que mostra isso, João 12, versículo 19, né? Os fariseus, eles fazendo uma certa reclamação de Jesus, fala: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele, né? Claramente aqui o mundo não tem a ver com o globo terrestre, né? E claramente não significa todas as pessoas do mundo, né? Os fariseus, nesse sentido, eles estavam querendo, olha, vê aí o tanto de gente que vai atrás de Jesus, né? Então, nesse sentido aí, você vê que a palavra mundo, embora ela signifique a humanidade, ainda tem um sentido bem restrito, não querendo falar toda a humanidade, mas falando que uma grande quantidade de pessoas estavam seguindo Jesus. Muitas vezes, como a gente até menciona, né? Quando fala, quem é que estava lá na festa da igreja de Braslândia? Todo mundo estava lá, né? E logicamente a gente está pensando nos 7 bilhões de habitantes que estavam aqui no planeta Terra, né? Mas está falando que todo mundo que a gente conhece, ou uma grande quantidade de pessoas que estavam lá naquela festa, né? Então, às vezes tem um sentido diferente. Então já vimos que mundo pode ter o sentido de criação das coisas criadas, sentido de globo terrestre. O mundo tem o sentido de pessoas, de humanidade, né? E também mundo, no escrito de João, pode ter o sentido de um sistema pecaminoso que se opõe a Deus. Veja o texto de João 12:31. Jesus fala o seguinte: chegou o momento de ser julgado o mundo, este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, né? Mundo aqui não tem um sentido de criação. Ele não está falando que chegou o momento de ser julgado o globo terrestre, né? Ele está falando, também não está falando, chegou o momento de ser julgado a humanidade, porque até então o juízo final é ainda uma coisa que futura. Jesus estava falando de algo naquele momento. Então a palavra mundo agora, do qual o príncipe é o príncipe desse mundo, tem o sentido de um sistema pecaminoso que se opõe a Deus. Um outro texto que mostra isso é na oração sacerdotal de Jesus, João 17, versículo 16, né? Quando Jesus fala: eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja que mundo aqui não significa criação globo terrestre. Jesus não estava falando, os meus discípulos não são desse globo terrestre, dessa criação. Eles eram. Jesus também não estava falando o mundo no sentido da humanidade, eles não são humanos. Eles eram humanos, como Jesus também é. Mas quando Jesus está falando, eles não são do mundo, Jesus está falando, olha, eles já foram libertos desse sistema pecaminoso que se opõe a Deus. Como também eu não sou, né? Ou seja, Jesus fala, eu também não faço parte desse sistema pecaminoso que odeia a Deus. Então percebam, irmãos, como é importante, muito importante, nós sabermos distinguir o sentido que o autor está utilizando em determinada frase. Porque há casos em que, às vezes, numa mesma oração ou no mesmo período, se inclui, às vezes, o mesmo termo, mas com sentido diferente. Por exemplo, João 17, peraí, eu acho que eu abri o texto errado. Não, tá. Isso aqui é o outro texto, só para explicar o mundo como sistema pecaminoso que eu esqueci de mencionar, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Mundo não tem a ver com a criação e mundo não tem a ver com a humanidade toda, tem a ver aí com o sistema, né? Então, como eu estava falando, nós temos que ter cuidado, porque às vezes numa mesma frase, numa mesma oração ou no mesmo período, às vezes o mesmo termo pode ter sentido diferente.
Por exemplo, João 17, versículo 14 a 16. O texto bíblico diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo, aí o mundo tem o sentido de sistema pecaminoso, em oposição a Deus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, né? Ou seja, novamente a ideia do sistema pecaminoso, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. Logicamente, mundo aqui tem um sentido diferente do anterior, porque o que Jesus está falando, olha, eu não peço que eles morram, né? Que vocês tirem eles da existência humana, que você os tire da vida, né? Que vocês tirem ele daqui do globo terrestre, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então veja que numa mesma frase, numa mesma oração, no período aqui, às vezes a mesma palavra usada repetidamente, mas ela pode ter um sentido diferente. E por isso é muito importante nós entendermos o que aquela palavra significa naquela frase, para que a gente não possa ter nenhum tipo de confusão. Então veja, irmãos, quando o mundo se encara como criação de Deus, o amor de Deus tem o seu lugar legítimo, porque Deus ama aquilo que Ele criou. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 nos fala que tudo que Deus fez foi muito bom. A criação de Deus foi uma criação perfeita. E por isso Deus então ama a sua criação. Ele ama inclusive os seres humanos, porque são parte da sua criação. Então quando a palavra mundo se refere à criação, à humanidade nesse sentido, nós podemos entender esse mundo como um mundo que é objeto do amor de Deus. Mas quando a palavra mundo significa esse sistema de oposição a Deus, é claro que Deus não ama esse mundo que é seu inimigo, esse mundo que se opõe a Ele, esse mundo que ataca a sua glória, que ofende a sua santidade. É claro que Deus não ama esse mundo no sentido do sistema pecaminoso. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 19, não vai aparecer aqui, veja bem, tiver com um texto bíblico aí no seu colo, na sua mão, João 15, 19, João diz assim: se vós fosseis do mundo no sentido do sistema pecaminoso, o mundo amaria o que era seu, mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então veja que Jesus ele deixa bem claro que há um mundo que odeia a Cristo, há um mundo que odeia as coisas de Deus, há um mundo que portanto odeia a igreja também. E esse mundo que odeia a Deus, que é inimigo de Deus, não é um mundo amado por Ele. Na verdade, esse tipo de mundo como sistema pecaminoso, ele vai ser alvo da ira de Deus. Por isso que Jesus lá em João 16, versículo 8, fala: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí a pergunta é: como é que João usa esse termo nessa carta? Aqui em 1 João, como é que ele está usando o termo? Está usando o termo no sentido de criação? Ele está usando o termo no sentido de humanidade? Ou será que ele está usando o termo no sentido de um sistema pecaminoso que é inimigo de Deus e da igreja? Bom, como a gente mencionou anteriormente, João ele usa esse termo 24 vezes nessa epístola. E ele começa a usar o termo a partir aqui do capítulo 2. Ele usa 2 vezes o termo aqui no capítulo 2, versículo 2, no sentido de humanidade. E no capítulo 4, 14. Olha o capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, claramente esse mundo aqui não é o sistema pecaminoso, porque Jesus não fez propiciação por um sistema pecaminoso. Ele fez propiciação, ou seja, a redenção, a salvação, por pessoas, pessoas do mundo, pessoas que estão no mundo, E lá no capítulo 4, versículo 14, ele diz:
E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, né? Ou seja, Salvador das pessoas que habitam nesse mundo. Então, 2 vezes nessa carta, mundo tem um sentido de humanidade. Em outras 5 vezes, a palavra tem um sentido de essa existência, da criação. Capítulo 3, versículo 17. Está com a sua Bíblia aí? Vai virando a página e vai conferindo. Olha o que ele fala. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, ou seja, dessa existência, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Claramente, quando ele fala recurso desse mundo, não está falando de pessoas, de humanidade, nem mesmo está falando de sistema pecaminoso, está falando recursos dessa criação, dessa existência. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 3. Só vou ler o finalzinho onde aparece, tá? No finalzinho do versículo 1 fala: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mundo, logicamente, globo terrestre, a ideia de existência, né? E versículo 3, ele fala, lá no final também, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Mundo no sentido, logicamente, de criação dessa existência. Ele está aqui, nesse momento, tal coisa. E no versículo 9 e versículo 17 ainda do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, Jesus veio a esse mundo, ele nasceu nessa existência, né, nessa criação. E versículo 17, lá no final ele fala: mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então, 5 vezes, essa palavra mundo tem um sentido de criação, a existência, né, essa realidade que nós vivemos. Portanto, se 5 vezes tem esse sentido, 2 vezes tem o sentido de humanidade, então as outras 17 vezes o sentido usado por João se refere ao mundo como sistema que se opõe contra Deus e contra a sua igreja. E é nesse sentido, portanto, irmãos, que João está se referindo aqui nos nossos versículos, aqui no capítulo 2, de 15 a 17. Então, já que nós podemos entender isso, que nesses versículos João está falando de mundo como um sistema pecaminoso que se opõe a Deus, vamos então passar à análise dos nossos versículos, né? Então, segundo ponto, o que significa então não amar o mundo? Bom, já que a gente entendeu o sentido do termo aqui, fica então muito mais fácil a gente poder compreender o sentido que João quis falar. Se o mundo aqui significa esse sistema que se opõe a Deus, esse sistema que odeia a Jesus, como a gente já viu lá em João 15, 19, se o mundo vos odeia, né, odiou a mim, como é que os crentes podem ter qualquer tipo de aproximação? Como é que os crentes podem ter qualquer tipo de afinidade com o seu inimigo? Jesus ele já havia ensinado que não pode haver duplicidade na fidelidade. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós até estivemos mencionando numa das meditações dessa semana, né? Falando a respeito do chamado crente Raimundo. É aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo. Jesus fala: isso não é possível. Ninguém serve a 2 realidades. Ninguém habita em 2 reinos distintos ao mesmo tempo. Ou você pertence a Deus e serve a Deus, ou você pertence a esse mundo, a esse sistema pecaminoso e serve, portanto, ao pecado. E é, portanto, nesse sentido que João, então, ele ensina que quem ama o mundo e quem ama o conteúdo desse mundo não possui dentro de si o amor do Pai. Ele fala aí no nosso versículo 15, lá do 1 João capítulo 2, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Veja bem, porque as coisas que compõem esse sistema pecaminoso não provêm de Deus. Versículo 16, lá no final, depois ele fala da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, da soberba da vida, ele fala, essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então veja, irmãos, que nesse versículo 16, João ele vai mostrar o que significa amar o mundo. Amar o mundo significa ter afinidade, significa ter atração por aquelas coisas que compõem as características desse sistema pecaminoso. E João aqui ele então menciona apenas 3, né? Só para dar um exemplo. Ele fala primeiramente da concupiscência da carne. Mas a palavra concupiscência, uma palavra aí até às vezes difícil de falar, né? Ela significa desejo ardente, uma paixão, algo incontrolável. Algo que você tem aquele desejo de executar que você não consegue controlar. Por isso que é muitas vezes associado à paixão. Então, nessa primeira sentença, João, ele explica como se referindo a esses desejos pecaminosos em geral. Porque a carne aqui significa toda essa natureza corrupta do homem, né? Então, irmão, o coração do homem sem Cristo, nós sabemos que é um coração naturalmente inclinado por paixões que confrontam com a santidade de Deus. Tiago, ele ensina isso ao dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Nós já tivemos, inclusive, na nossa meditação de alguns dias atrás, da semana passada, se não me engano. Mas o que Tiago ensina, portanto, irmãos, é que cada um de nós tem uma concupiscência, um desejo pelo pecado dentro do nosso coração. Isso faz parte da queda de Adão. Nós fomos contaminados pelo pecado e, portanto, esse desejo pelo pecado habita em cada um de nós. Então, quando João fala que a concupiscência da carne é uma das características desse mundo, está falando desse desejo incontrolável por pecar. Então, irmãos, esse desejo ardente por toda forma de pecado, inclui todas as atitudes que ofendem a Deus, faz parte da existência desse mundo, faz parte desse sistema pecaminoso. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, todo o desejo de ofender a santidade de Deus, provém do mundo. Mas dentro desse ponto ainda, quando a gente muitas vezes vê pessoas falando que não conseguem se controlar, não conseguem se frear para cometer determinado pecado, é disso que João está falando aqui. Paulo ele dá alguns exemplos dessa concupiscência da carne lá em Romanos 13, ao falar de orgias, bebedices, imoralidade, dissolução, contenda, ciúmes. Veja bem, embora seja uma lista bem restrita que Paulo faz aqui em Romanos 13, a gente poderia incluir muitas outras coisas. Pessoas que não conseguem deixar de mentir, pessoas que não conseguem deixar de trair, pessoas que não conseguem deixar de beber, pessoas que não conseguem deixar de xingar, pessoas que não conseguem deixar de maltratar as outras pessoas. Tudo isso faz parte da concupiscência da carne, porque é algo que é incontrolável na vida dela e faz parte do sistema pecaminoso desse mundo. São exemplos, e a gente poderia incluir vários exemplos de coisas que fazem parte desse mundo. Mas João continua. Além da concupiscência da carne, ele fala só incluindo, né? Os 10 mandamentos são a expressão clara desse pecado, né? Quando fala, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Não cobiçarás, tudo isso faz a demonstração dessas coisas que habitam nesse mundo, né? Mas João ele inclui e fala da concupiscência dos olhos. Veja bem, se na frase ali concupiscência da carne o significado é principalmente do prazer físico, de atos, né, que são realizados, a concupiscência dos olhos, a ideia colocada aqui por João
é a ideia do prazer mental, a ideia do prazer físico ou apenas do prazer estético, né? Ele está falando de pessoas que pecam no pensamento, pecam no desejo, ainda que não realizem aquele pecado em ato, mas eles pecam só de ficarem pensando, mentalizando aquilo. Porque são pecados que também contrariam a lei santa de Deus. Mas aí você pode pensar, mas se ele não cometeu pecado, então não é pecado. Veja bem, irmãos, Jesus ele deu um exemplo disso ao fazer a comparação do 7º mandamento. Não sei se você lembra, o 7º mandamento, lá em Êxodo 20, nos fala, mas aí eu vou colocar o caso de Jesus, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. O 7º mandamento é esse, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então vejo que tanto Jesus, logicamente João, ele pega o ensino de Jesus. A concupiscência não é só um ato cometido, não é só uma atitude realizada. A concupiscência também está no desejo mental. Você pode simplesmente não pegar e adulterar, mas o simples desejo na sua cabeça de estar realizando aquilo, de você ficar mentalizando aquilo, é o que ele chama de concupiscência dos olhos. E observe o que aqui Jesus fala logo a seguir, aqui quando ele fala sobre esse ensino sobre o adultério. Observa aí, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Logo que Jesus fala sobre que adultério não é simplesmente cometer, mas às vezes só lá no coração já estiver pensando, ele fala, olha a concupiscência dos olhos aí. Se o teu olho direito te faz pecar, é melhor arrancar do que entrar com todo o corpo lançado no inferno. Portanto, irmãos, esses pecados mentais são coisas que provêm desse sistema pecaminoso. São coisas que provêm desse mundo e jamais provém de Deus. Por isso que ele fala aí no final do versículo 16, não procede do Pai, mas procede do mundo. E João ainda inclui mais uma terceira coisa. Depois ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, ele fala da soberba da vida. Bom, a soberba da vida se refere a essa ambição, a essa vanglória, esse desdém pelos outros, o amor cego por si mesmo, né? O egocentrismo, né? A obstinação da autoconfiança. Uma das grandes características da influência desse mundo, irmãos, está em fazer com que o homem ele pense de si como centro do universo. O antropocentrismo, irmãos, é a marca dessa geração, inclusive dentro da igreja, porque quando o homem ele não reconhece nenhum poder acima do seu, ele então se vê livre, ele não reconhece ele não acha que está cometendo qualquer tipo de iniquidade. Por isso que João fala aqui que uma das características desse sistema pecaminoso é o soberbo, é o arrogante, porque ele não tem medo de ninguém. Aquele homem que não reconhece uma autoridade acima da sua, ele faz o que quer, porque ele acha que não tem que prestar conta para ninguém. Nós temos alguns casos aqui na Bíblia, né? Casos que são bem específicos desse tipo de soberba da vida. O caso de Herodes, lá em Atos 12, 22, no qual Herodes ele senta então ali no seu trono e a população começa a falar, isso não é voz de homem, é voz de Deus. E naquela hora o anjo ataca Herodes de forma que ele morre, né? A soberba encheu o coração de Herodes. E vemos um caso dessa soberba também enchendo o coração de Nabucodonosor. Quando lá em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor ele vê toda a glória da Babilônia, né? E ele começa a exaltar a sua majestade e poder. E Deus já tinha falado e avisado que quando ele fizesse aquilo, ele iria passar tempos comendo capim. E ali acaba acontecendo a profecia, né? Então, irmãos, hoje a gente pode considerar aquelas pessoas que
muitas vezes adoram se exaltar nos seus próprios pecados. Já viu aquela pessoa, principalmente rapazinhos, né, ou moças, né? Hoje em dia a gente não vê só rapazes fazendo isso, mas muitas moças também, infelizmente. Hoje eu peguei tantas meninas. Hoje eu peguei tantos meninos. Fiquei com tantas meninas, fiquei com tantos meninos. São rapazes aí que se vangloriam do pecado que ele cometeu. Pessoas que falam, ontem eu bebi até cair, né? A semana passada eu bebi tanto, e fala rindo, né? Como se fosse um momento de exaltação. Bebi tanto que nem sei onde eu fui parar e tal coisa. Pessoas que falam aí, olha, eu já traí a minha esposa, eu traí meu marido, e se exaltam, e falam, tantas vezes eu já fiz isso, ela nem ficou sabendo, ele nem ficou sabendo. Eu menti para o meu chefe, né, para não trabalhar, e fica rindo dessas coisas. É soberba da vida. Pessoas que se exaltam, que se vangloriam do pecado, pessoas que são egocêntricas e começam até mesmo a desdenhar do outro, porque o outro não faz. Então vejam, irmãos, que a ideia de João aqui é que quem ama praticar pecados, seja qual pecado for, físico ou mental, e ainda se vangloria por isso, jamais essa pessoa pode se dizer cristã. Versículo 15b, lá na parte B, ele fala, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem pratica pecados por prazer, e não importa o tipo de pecado, e quem ainda fala, olha, se vangloria, porque fica feliz de falar, eu fiz isso, acho o máximo ter feito isso, jamais essa pessoa pode se dizer cristã, porque na verdade o amor do Pai, o amor de Deus, não está nessa pessoa. Irmãos, essas atitudes, e notar por quê? Porque essas atitudes, elas são características daqueles que são dominados, são influenciados pelo sistema pecaminoso que se opõe a Cristo. Elas são dominadas e influenciadas pelo mundo, pelo pecado que está no mundo. Os filhos de Deus, eles vivem para glorificar a Deus em seus corpos, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, ao Senhor com os vossos corpos. Os filhos de Deus, eles glorificam a Deus através de uma nova mente, como Paulo fala em Romanos 12, versículo 2. Lá no versículo 1 ele fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E lá no versículo 2 fala que nós devemos renovar a nossa mente. E sempre se humilhando na presença do Senhor. Como Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, na poderosa mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Filho de Deus não usa o corpo para a vergonha. Filho de Deus não usa a sua mente para a desonra. Filho de Deus, ele não é soberbo diante de Deus, ao contrário, ele se humilha diante do Senhor. Então o significado de não amar o mundo, essa exortação que João traz à igreja é, olha, pense bem no que você está fazendo, pense bem no que você está pensando, pense bem no que você fala e pensa a respeito de si mesmo, porque se o que você faz, se o que você pensa, se o que você acha de si mesmo são as coisas da filosofia desse mundo pecaminoso, você vai perceber que que o amor de Deus não está em você, ou que você não ama a Deus e que Deus, portanto, não transformou a tua vida. E por fim, só para finalizarmos, por fim aí no versículo 17 ele vai falar sobre a duração de cada escolha. O fato, irmãos, é que tudo nesse mundo é passageiro. Versículo 17 ele fala, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E veja uma coisa importante, por que o mundo aqui não significa criação? A criação passa. Porque ele está falando aqui no final, no meio, né? Bem como a sua concupiscência. A concupiscência do mundo que ele acabou de citar, né? E vejo que algumas pessoas usam esse argumento, falar, já que o mundo passa, né?
justamente para tentar aproveitar ao máximo a capacidade de cometer pecados. Como certa vez cita Paulo, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar, já que a minha vida é curta, já que esse mundo vai acabar, já que eu posso morrer a qualquer momento, deixa eu aproveitar a vida e cometer todo tipo de pecado. Tem pessoas que acham assim. Mas João, ele usa esse argumento da brevidade do mundo para mostrar que é loucura se basear nisso. Esse tempo do sistema pecaminoso tem um prazo determinado. O mundo passa, ele tem um prazo determinado. Seja por causa da brevidade da nossa vida, seja por causa do juízo final que está determinado. Então só existem dois caminhos: amar o mundo com as suas paixões pecaminosas ou amar a Deus e fazer a sua vontade. Veja que, aí no final do versículo 17, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja que fazer a vontade de Deus significa claramente aqui viver de forma santa nesse mundo. De Paulo mesmo, ele falou o seguinte: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Então, aquele que faz a vontade de Deus, ele está falando aquele que vive em santificação. Irmãos, aí a gente tem que lembrar que na oração sacerdotal de Jesus ele intercedeu pelos seus discípulos para que, embora ainda estivessem no mundo, eles fossem santificados na verdade. Lá em João 15, de 15 a 17, Jesus fala: não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, irmãos, nós temos somente duas certezas. Quem ama o mundo e as suas paixões pode até tentar aproveitar ao máximo as suas práticas pecaminosas, mas sabem e devem saber que esse prazer é breve e passageiro, porque logo depois vai vir o juízo final. Lembrando que está lá em Apocalipse, 1 Coríntios 6, Paulo falando: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vejam, irmão, nós estamos num momento tão complicado, em que as pessoas elas querem até justificar a permanência no seu pecado com base no amor de Deus. Deus ama todo mundo, então não importa o que eu faço, Ele não vai me condenar. Vai sim, a palavra dele é muito clara. Nem puro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem ladrão, nem roubador vai herdar o reino de Deus. Não tente justificar a permanência no pecado com a base do amor de Deus. Porque Deus ama o mundo no sentido de pessoas do mundo, mas Ele não ama aqueles que vivem no sistema pecaminoso desse mundo. Esses receberão o seu juízo. Apocalipse 21, versículo 8 fala: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Não pense que o amor de Deus te dá base para permanecer pecando, porque, na verdade, quem permanece pecando ama esse mundo, e na condenação do mundo Deus vai condenar as pessoas que amam esse mundo também. Mas aqueles que são chamados para a santidade, nos quais habita o amor do Pai,
aqueles que amam ao Pai, esses, como diz aí no final do versículo 17, permanecem para sempre, né? Como diz o texto de Apocalipse 22, nunca mais haverá qualquer maldição, eles não vão mais ter que suportar maldição. Os seus servos o servirão, contemplarão a tua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Veja uma coisa importante que João coloca. No versículo aqui 17, ele fala que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Esse sistema pecaminoso tem um final determinado. Lá no dia do juízo, no qual todos aqueles que fazem parte desse mundo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles nos quais têm o amor do Pai, aqueles que fazem a vontade de Deus, esses reinarão pelos séculos dos séculos. Eles permanecerão para sempre. Concluindo, irmãos, o amor de Deus ao mundo, no sentido de humanidade, nos ensina que nós também temos que amar cada pessoa nesse mundo, porque cada pessoa é a imagem de Deus. Nada dessa coisa de Black Lives Matter, né? De pessoas negras importam. Importam sim. O negro, o branco, o pardo, o amarelo. Não importa se é chinês, se é africano, se é brasileiro, americano, se é europeu, não importa. Todas essas pessoas, elas devem ser amadas porque são imagem de Deus. E esse amor que nós temos por essa humanidade que Deus também teve, ao ponto de enviar seu Filho, nós temos que então divulgar o Evangelho, a fim de que eles cheguem ao conhecimento de Cristo e possam ser salvos. Mas por outro lado, o mundo também ele pode ser entendido como um sistema pecaminoso que odeia Cristo, que odeia a igreja, e sempre busca ofender a Deus através das suas práticas pecaminosas. Esse tipo de influência do mundo não pode ser amado, mas tem que ser resistido, tem que ser vencido e tem que ser mortificado diariamente. Não há como conciliar esses dois caminhos. Ou ama-se a Deus e vive-se em santidade, ou se ama o mundo e vive-se em pecado. A própria Bíblia nos ensina que é assim, porque lá em Apocalipse 22:11 diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Portanto, irmãos, vejam que como conciliar, né? Na verdade, nós entendemos esses dois textos de amar, Deus amou o mundo, e de não amarmos as coisas que amam o mundo, como diz o apóstolo João, no seu sentido real, compreendendo o que significa essa palavra em cada um dos seus textos. Nós devemos amar o mundo como Deus amou, no sentido das pessoas, mas não podemos amar o mundo como esse sistema cheio de pecado que ofende a Deus. O que Deus quer é que nosso amor a Ele venha nos trazer santificação e assim preguemos o Evangelho a cada pessoa, para que essas pessoas também sejam salvas, para que conheçam o amor, esse amor de Deus que foi provado lá na cruz, quando Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Que Deus abençoe a nossa vida, não é? Espero que tenha sido abençoador para a sua vida esse nosso estudo, e que seja desafiador também para que nós venhamos a fazer uma análise do nosso viver. O que é que nós temos amado nesse mundo e que não devemos amar? E como é que nós temos amado a Deus? Porque se amamos a Deus, naturalmente, nós temos que repudiar as práticas pecaminosas desse mundo. Amém. Bom, nós vamos agora, já encerrando, cantar o hino 121 do nosso inário, e então depois estaremos dando alguns avisos e orando para finalizar. 121.
confiança dá-me mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Amém. Irmãos, então finalizando, só antes de fazer a oração final, gostaria que nós, irmãos, prestassem atenção nos avisos, né? Eu já tenho dado alguns avisos aí no domingo passado, mas eu queria lembrá-los de que estamos aqui com a nossa show de talentos infantis, né? Colocar aí, show de talentos infantis. Nós queremos que cada criança, não precisa ser só da nossa igreja não, você aí que está assistindo o nosso vídeo, os nossos irmãos lá de Minas Gerais, os nossos irmãos aqui mesmo do DF, né, que não são aqui da igreja, os nossos irmãos que estão lá em Goiânia, envie um vídeo, faça um vídeo aí do seu filho, da sua filha, e aí eu quero incluir, não é apenas crianças, tá bom? Mas também adolescentes, os adolescentes também vão participar, e o vídeo fazendo alguma expressão artística ligada à Bíblia. Pode cantar, pode encenar, declamar, fazer algum tipo de coreografia, pode algum tipo de desenho, algum tipo de vídeo, faça aí alguma coisa interessante, criativa. E eu peço aos pais que ajudem seus filhos nessa criatividade e nos enviem, tá bom? Que nas próximas transmissões nós estaremos colocando aqui para a participação de cada criança. Apoie o seu filho, ensine a Bíblia, faça ela contar uma historinha, faça ela cantar uma música que ela gosta da Bíblia, uma coreografia, adolescentes também, tá bom? Vamos participar, tocando um instrumento, tocando uma música, cantando, seja criativo. Pais, ajudem seus filhos, tá bom? Um outro aviso, irmãos, é o aviso da nossa reforma aqui na nossa igreja. Irmãos, lembram aí, nós já temos falado, estamos em reforma, precisamos logicamente do apoio dos irmãos, principalmente na sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, tá bom? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz hoje, nós já retiramos o telhado, já retiramos o madeiramento, já estamos preparando ali uma elevação do teto, os ferros aí foram comprados, já estão lá na serralheria para preparar toda a base aí do novo telhado da igreja. Nós queremos aí fazer uma reforma que seja bênção aí para a vida de cada um dos irmãos quando nós voltarmos a nos reunir. Olha o vídeo aí.
gravar aqui para passar para os irmãos. Teve que virar a cabeça aí para ver, né, meu irmão? Mas o fato é que está tudo descoberto e estamos em reforma. Então, ore aí para que Deus venha nos abençoar, para que a gente possa cobrir, né, cada compromisso que temos feito aí para a melhoria do templo no qual nós nos reunimos para louvar a Deus, tá bom? Eu gostaria então de encerrar essa transmissão orando contigo. Vamos colocar na presença de Deus e mais uma vez falar da satisfação de tê-los aqui conosco. Nosso zap, o zap para você que mandar qualquer mensagem aqui, de pedido de oração aqui pela igreja e tal coisa, 61-3391-4278. 3391-4278. Também está nas nossas redes sociais, tá bom? Precisando conferir, é o WhatsApp Business da igreja, tá bom? Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo. Também é importante para que outras pessoas conheçam e ouçam da palavra de Deus. Deus tem muitas formas, as mais variadas formas de alcançar a vida daqueles que lhe pertencem, à vida dos seus eleitos, né? E nós não temos ideia de quando nós seremos usados por Deus para alcançar essas pessoas. Mas sejamos. Oremos então, irmãos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Adoramos o Teu nome, exaltamos, ó Pai, a Tua glória e a Tua justiça. Exaltamos porque Tu és Deus santo, santo e santo. Tu habitas, Senhor, na santidade, no alto e sublime trono. E a Tua promessa, Senhor, é que onde Tu estás, nós também estaremos. Nós também habitaremos em santidade. Habitaremos, Senhor, no lugar onde não há mais maldição, onde não há mais pecado. Então prepara nosso coração, Senhor, a olhar para os céus, a desejar ardentemente a santidade com qual Tu estás revestidos, a sermos perfeitos como Tu és perfeito, a sermos santos como Tu és santo, a fim, Senhor, de sentirmos o céu dentro de nós e quando olharmos as coisas desse mundo, sentirmos, ó Pai, o desprezo, o nojo pelas coisas que são imundas e impuras desse mundo. Dá-nos, Senhor, uma vida mais santa, dá-nos um desejo santo, dá-nos um pensamento santo, dá-nos, Senhor, viver em santidade plena junto a Ti. É o que nós pedimos, Senhor, por todo o Teu povo. E mais uma vez aqui colocamos a vida dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos, ó Senhor, que estão enfermos, aqueles que também estão contaminados, Senhor, pela Covid, que a Tua misericórdia venha assistir a cada um, trazendo, Senhor, a plena recuperação no tratamento, no pleno uso ali dos remédios, para que possam ser restaurados. E juntamente, Senhor, com todo o Teu povo, possamos glorificar pelo Teu milagre, pela Tua bondade sendo demonstrada na vida de cada um. Pedimos pelo Teu povo, Senhor, que está sendo perseguido das mais diversas formas, dos mais diversos locais desse globo terrestre. Aqueles que muitas vezes estão tendo que suportar prisões, estão tendo que suportar maltratos. Senhor, tenha misericórdia. Fortifica-lhes a fé. Fortaleça, Senhor, para que eles vejam o prêmio prometido por Ti, àqueles, Senhor, que perseveram até o fim. E fortifica o nosso coração também. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Só uma última coisa, irmãos, lembrando que nossas transmissões são na quarta e no domingo. Domingo de manhã, 10 horas da manhã e às 19h30, tá bom? E nos demais dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nós temos aí as nossas meditações bíblicas colocadas nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e também enviamos por WhatsApp para aqueles que estão aí, que mandam mensagem, faz parte do grupo da igreja e tudo mais, tá bom? Se você deseja receber por WhatsApp, manda uma mensagem por WhatsApp da igreja, 61-3391-4278, que a meditação é enviada diretamente para você, junto com uma sugestão de liturgia também, tá bom? Para que você possa fazer seu culto doméstico
e possa ouvir a palavra de Deus todos os dias durante esse período da pandemia, tá bom? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor nos acompanhe até o nosso próximo encontro. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpresa.